Uma coisa interessante para começar a nossa conversa é que Consalter é um sobrenome italiano muito conhecido no Brasil. Vocês sabiam disso? Ah, é? É, sabia disso, Cristina? Olha, o que eu sei é que todo Consalter é meu parente. É. Eu Então, nunca soube de algum que não fosse. existe um livro lá em Caxias do Sul sobre as primeiras famílias que vieram da Itália para o Brasil e aquelas que começaram a vinicultura lá no Rio Grande do Sul. E um dos nomes que estão lá naquela relação é Consalter. Olha Mas só. então, é Olha. um parente meu. É. Certamente. Já tem para quem pedir vinho. Ô, Lu, mostra Você aquele nem quadrinho. sabia Adorei, disso, hein? adorei. Você nem sabia Ô, Lu, disso. mostra Melhor pra gente aquele pesquisar, quadrinho né? lá. Olha lá, Cristina, que nós preparamos para você aqui. Aí. Família Consalter, originária da Itália. História de longa e complexa. A linhagem Consalter pode ser rastreada desde o século XIII. A família é composta por vários membros importantes, incluindo um cardeal, vários médicos, um premiado escritor. A família também vários membros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Uau, que interessante. Eu não tinha a menor ideia. Agora me empolguei mais ainda com essa história, hein, gente? A origem do sobrenome que eu levantei é austríaca. Exatamente. Porém, é a família que se estabeleceu no Vêneto, na Itália. Tá certo? Certíssimo. Na Áustria, quase divisa ali com a Itália. Bem Uma ao divisa. norte ali, né? Eu tenho essa informação porque os meus dois irmãos, o Eduardo e o Luiz Fernando, moraram na Itália. E eles tiraram a dupla cidadania e foram levantar a documentação. E, de fato, nós somos descendentes de austríaco. Então, a gente fala, eu sou descendente de italiano. Não, porque aí houve uma migração, a gente tem uma cultura italiana, mas, gente, acho que essa divisa da Áustria e Itália... Nós estamos mostrando lá, inclusive, a foto da particular. bota da Itália e mostrando lá onde está a tacinha, lá onde fica o Vêneto, tá? Então, nós temos lá no norte da Itália a famosa região da Lombardia, a região que fica ali do Piemonte, a região do Alto Adige lá, a Friuli Giulia, né? Então, toda aquela região ali forma o norte da Itália, toda ela fazendo vizinhança com França, com Áustria, com Suíça, né? E ali no cantinho ainda indo para o lado da Eslovênia, né? Então, todos os países ali que influenciaram e são influenciados pela Itália no vinho, né? Que é isso, são grandes produtores de vinho, né? Todos grandes produtores de vinho. Então, você vê que ali a cultura do vinho ela se estabeleceu primeiro, até já conversamos sobre isso, principalmente sobre a cultura, a civilização etrusca, que começou ali todo esse trabalho, depois os gregos. E depois, então, os romanos tomaram conta ali, né? Na região do Vêneto em si, existe registro do século VII. Uau! Sétimo, já falando sobre os vinhos do Vêneto. Tinha um famoso vinho chamado, anotei aqui para não esquecer, assinático. Esse vinho assinático era o vinho do Vêneto que deu origem a um grande vinho chamado Recioto. O Recioto della Valpolicella, então da região de Valpolicella, depois nós vamos falar sobre o que é a região de Valpolicella. Ele era um vinho doce, com máximo 13 graus, que é o grande vinho daquela região por muitos anos. É interessante falar que já na época das grandes navegações de 1500, existiam 3 regiões da Itália que eram muito conhecidas na qualidade de seus vinhos dentro do Vêneto. Uma delas era a Valpolicella. A outra região era a região de Treviso e a outra região de Vicenza. Então, essas 3 regiões já canalizavam ali a produção vinícola da Itália em 1500, com importância de exportação mundial. Outro detalhe importante é que essa questão do vinho doce era normal em todo o mundo o vinho ser doce. Né? Era isso que eu ia te perguntar, porque eu tenho esse registro até da minha infância. É que tem um outro detalhe que nós vamos falar logo em seguida aqui, que é o seguinte: o Recioto já usa uma técnica chamada apacimento. Apacimento? Apacimento. O que é o apacimento? As uvas são colhidas, são colocadas em gradados de madeira e ficam secando por até 100 dias. Essa parte do engradado de madeira eu tenho que contar para o meu dentista, mas é uma piada interna. Tá. 100 dias, o que acontece com a uva? Ela ganha açúcares. A frutose, ela concentra. Não só a frutose, como também os polifenóis da uva.
Depois desse processo, então, ele vai ser feito a vinificação e aí a concentração de açúcares faz com que haja mais álcool no vinho. Porém, o Recioto, as leveduras acabavam terminando o trabalho antes de chegar no final do açúcar. Então ele ficava doce. Era um tipo de uva diferente? Não, as uvas ali daquela região são exatamente 3 uvas que são usadas também num outro vinho que nós vamos mostrar aqui agora, que é a sequência do Recioto naquela região, que é o Amarone de Lavopolicella. O Amarone é um vinho que já é seco, ele não é doce, mas o grau alcoólico dele vai lá para cima, tá? 15 graus, 16 graus. Aliás, falar sobre Amarone é o seguinte, quando do Recioto começaram a fazer o Amarone, os primeiros que experimentaram falaram assim, credo, esse vinho é muito amargo. Então, no italiano, aliás, vou até fazer uma brincadeira, né? No italiano existem 3 palavras que são próximas, né? Mas vou dar o exemplo aqui do Giuseppe. Giuseppe, o que é? É o nosso José. Qual é o apelido do Giuseppe? É Pepe. Pepe. E o Zezinho é o Pepino. É exatamente o que vocês pensaram. Pepino de Capri nada mais é do que o Zezinho de Capri. Achei ótimo. E o Zezão é o Pepone. Aham. Então, quando eles querem falar que uma coisa é muito grande, É Oni. Então, o Amarone é porque é muito amaro. Amaro, em italiano, é amargo. Então, é Amarone. Então, é amargão, né? Só que depois, com o tempo, foi sendo refinado o vinho, então ele não tem mais todo esse amargo que existia no início, né? Imagina o pepperoni, então, né? Como que não é, né? Não é do Pepe, tá? Não é do Pepe. Não é do Pepe. Tá. Eu achei que tinha um parentesco. A primeira versão conhecida do Amarone foi em 1953. E aí foi demarcada uma área específica para que fosse chamado, então, de Amarone. Vocês podem ver que aquele Amarone que está na tela está escrito embaixo clássico, né? Por que ele é o clássico? Porque ele é da área determinada chamada clássico. Existe a área clássico, existe a área chamada de... Deixa eu ver aqui onde é que está que eu anotei aqui, porque são nomes bem distintos. Valpantena. Ah, tá. E você não decorou Valpantena. Não. Quem decoraria? E a área do Amarone estendida. Então, toda a área do Amarone, ela tem exatamente... eu anotei para não esquecer também, porque essas 25 quilômetros de leste a oeste e 12 quilômetros de norte a sul. Então, essa região é demarcada. São várias cidades italianas que estão dentro dessa área, né? Que é a região do Valpolicella, né? Valpolicella é por causa dessa região, e são uvas autóctones de lá que são utilizadas para fazer, então, o Amarone e o Recioto. Quais uvas são essas? São a uva Corvina, o Corvinone e uma outra uva chamada Rondinella. Mas são 3 uvas que eles fazem? Fazem essa mistura? São as uvas que são autorizadas. Mas aí é o seguinte, cada uva dessa tem um percentual máximo para ser utilizado, e mínimo. Ou você tem que misturar as 3. A Corvina, ela é mínimo de 45%. Pô, ela é predominante, então. Ela é predominante, podendo chegar até 95% de Corvina. Olha aí. A Corvinone, ela é usada em substituição à Corvina, porém, só utilizada até 50%, no máximo. Muito tempo achavam que a Corvina e a Corvinone fossem a mesma uva. Recentemente é que elas foram separadas com uma identificação genética. Antes não. Pelo visual elas eram muito parecidas. Só a outra, então, que eu falei, a Rondinella, que era muito mais específica. Isso né? vem acontecendo com várias uvas, né? A Tem. Um tempo atrás achavam que era Pinot, né? Depois descobriram. Tem. Essa genética que ela era uma outra uva e era Isso, Carmenere. Porque, na verdade, você tem esse estudo genético, ele é mais recente, né? Ele é a partir dos anos 90 que esses estudos são feitos. Começa o estudo do bioma, como é que é aqueles desenhozinhos lá que enrolam, esqueci o nome daquilo. Genoma. Genoma.